sobre que fala muito sobre fé, fala muito sobre a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, né? E o Salmos começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, ele vai descansar. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Uma das coisas que eu tenho pensado, que eu tenho percebido, na verdade, é que o inimigo, de certo, ele é muito poderoso, né? A gente não pode subestimar o poder do diabo. E quando a gente se coloca na condição de repreender a Satanás, de guerrear as guerras, nós estamos, na verdade, nos revestindo de quem Cristo Jesus é. É como mais ou menos assim, é meio que uma mãe que diz a um filho: olha, vá na padaria comprar pão, e aí o filho diz: mas mãe, eu tenho medo. A mãe diz: não vá que vai dar tudo certo, né? Aquele filho, ele sai confiando na mãe, né? Ele vai confiando na mãe que mandou, no pai que mandou, que falou para ele que era seguro, porque aquele filho naquele momento está confiando na mãe, confiando no pai. E Deus, ele espera que nós também tenhamos essa mesma fé, essa mesma confiança nele, essa mesma satisfação nele. E o Salmo 91, né, o salmista Davi escrevendo esse salmo, ele descreve muito bem aqui as experiências, ele está falando das experiências que ele teve com Deus, de ver Deus livrando ele, salvando ele, guardando ele de todos os seus inimigos, de todos aqueles que se levantavam contra ele. Nós estamos falando de um homem que muito foi experimentado, né? Nas lutas, nas guerras, ele era um homem de guerra, ele era um homem de sangue, ele estava acostumado a enfrentar inimigos diversos, mas Davi, ele sempre enfrentava os inimigos dele com a certeza e com a confiança de que Deus estava com ele, de que o Senhor é aquele que estava o guardando. E por mais que o nosso inimigo, muitas das vezes, ele queira demonstrar e parecer para nós de que ele é poderoso, além do que ele realmente é, na verdade, ele é sim muito mais poderoso do que você, Ritinha. Não tenha dúvida disso, que o arsenal que ele tem é muito poderoso. Só que é interessante isso aqui, gente, porque Deus disponibilizou um arsenal de guerra também contra o diabo. Não é muito forte isso aqui? Mais do que isso, Deus nos deu autoridade, poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Você tem noção, gente, do que significa isso? É mais ou menos assim. Ali está minha filha, né, a pastora Camila, né, a pastora Rita, e aí agora são mulheres do ponto de vista natural fracas, né? Agora, todavia, com o meu poder, elas são capazes de fazer coisas extraordinárias. A gente tem um exemplo na Bíblia de Débora, né? Que foi uma mulher extraordinária e que, em tempos de guerras, de batalha, ela vai se levantar e ela, em nome do Deus que ela conhecia, ela era uma juíza, alguém que estava acostumado a ouvir a voz de Deus, ela se levanta e ela vai destruir os inimigos de Israel. E de tal maneira que Baraque, né, vai dizer: se Débora não foi, eu não irei. Aquela mulher, qual era o diferencial de Débora, gente? O diferencial dela para Baraque era a fé, ela conhecia Deus. Ela era alguém que estava experimentada, era uma juíza, ela estava acostumada a ouvir a voz de Deus. Então, quando nós estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor, nós, em todo tempo, estamos praticando a calma em nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Eu não sei o que tem preocupado você nesses dias. E aí eu já encerro, nosso pastor já conseguiu, né, acessar o áudio. Mais uma das coisas que eu acho maravilhosa, gente, é que a Bíblia diz, né, Ritinha, que as minhas ovelhas, entendi, Ritinha, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Gente, presta atenção aqui. Isso é tremendo, é muito maravilhoso.
Porque, preste atenção, Davi, ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né, um lugar onde as ovelhas né, passava e que era um perigoso. E ele estava fazendo ali uma analogia, né, entre ele, Jesus como pastor, Deus como pastor. E muitas das vezes, tudo que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. No meio das nossas tempestades, Ritinha, tem algo que te acalma mais do que ouvir a voz de Deus? Tem algo que te dá mais paz, mais confiança, mais certeza do que ouvir a voz do Abba, né? Ouvir a voz do nosso Pai. Tem alguma coisa, gente, que consola mais uma criança que está chorando do que ouvir a voz da mãe, do que ouvir a voz do pai? Nada é tão. O do pai até às vezes não passa tão bem, mas da mãe, quando a criança ouve a voz da mãe, é um negócio estranho, porque ele cala completamente, né? Ele literalmente, a criança paralisa para ouvir a voz da sua mãe, porque naquele momento ela entendeu que está segura, que está seguro, gente. E eu tenho certeza que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que nós desenvolvemos com Ele. É esse o sentimento que Ele quer que nós tenhamos. E, de repente, eu tenho certeza que Deus está falando para alguém aqui nessa tarde. Deus está querendo, Deus está desejando acalmar o coração de alguém aqui nessa tarde. Alguém que nesses dias está passando pelo vale da sombra da morte. E Deus está dizendo para você, ei, querido, não temas, porque eu estou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça, com a destra da minha mão, com minha mão direita. Gente, mão direita é mão forte, né, Ritinha? É salvo aqueles que são canhotos, né? Mão direita representa é, mão de poder. É a mão, é o próprio Deus manifestando a sua mão de poder em nosso favor. E Deus está falando para alguém aqui nessa tarde. Deus está levantando a mão forte dele, a mão de poder dele por alguém aqui nessa tarde. Para você que está passando por esses momentos, por essas guerras que só você e Deus sabe, que só você e Deus conhece. Por isso que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o teu cajado me consola. Você está entendendo aqui a relação? É o pastor e a sua ovelha, gente. Está entendendo aqui? Esse é a relação. E o que é uma ovelha? A ovelha é alguém completamente débil, completamente dependente, completamente dependente do seu pastor. Uma ovelha sem a presença do seu pastor, você sabe o que acontece? Ela literalmente ela morre, ela não tem capacidade de ter vida própria, e ela não consegue mensurar o futuro, ela não consegue ver além daquilo que está ali na sua frente. Então ela tem dificuldade de interpretar o mundo à sua volta. Então o que dá paz à ovelhinha é ouvir a voz do seu pastor. O que dá paz à ovelha é literalmente ouvir a voz do seu pastor. É porque é o pastor que o guia. Você está entendendo aqui, Ritinha, a situação, situation? É o pastor que o guia. E de repente Deus está falando agora para alguém aqui nessa tarde, que é a voz dele, alguém que está precisando ouvir a voz do Senhor. Alguém que está precisando ouvir a voz do Senhor, alguém que está precisando ouvir a voz do seu Abba, do seu pastor, do protetor das suas almas, né? E Deus, ele está direcionando. Tem alguém aqui nessa tarde que, porque o que o pastor faz é dar proteção. Ele dá proteção e direção, Ritinho. Tá entendendo aqui? Ele dá proteção e direção. Talvez você esteja em um momento aqui que você não sabe qual vai ser o seu próximo passo, o que vai acontecer nos próximos dias, e de repente essa seja a sua maior preocupação, porque você está vivendo um momento que você não sabe como desencravar esse pé, essa patinha aí como ovelha, como tirar esse pelo, né, Ritinha, que tá demais, que o calor chegou, e agora quem vai tirar esse pelo? Quem vai me preparar para enfrentar o verão? Enfim, é,
Quem faz isso na minha vida, gente? Quem é que faz isso na minha vida e na tua vida? É Deus, Itinha. É isso mesmo, Itinha. É Deus que faz isso comigo e com você. Cada estação, o bom pastor, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nesses dias, não tem nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Eu gosto sempre de pensar sobre isso, porque o apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa tremenda. Ele diz assim: aquele que não poupou a sua própria vida, a vida do seu próprio filho, como não nos dará também todas as coisas? Eu não sei o que você está precisando aí nessa tarde. Eu não faço ideia qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua apreensão, aquilo que está apertando o teu coração nesses dias, que está deixando você com essas emoções aí um pouco é, agitada, né? Agitada, desconfortável, tá ofegando a tua alma, tá te trazendo desconforto psicológico. E quem sabe você já sente isso no próprio corpo. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu, mas em todas as coisas, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Uma das coisas que eu gosto de pensar para continuar seguindo em frente é lembrar de onde eu saí, lembrar de onde eu vim e como que eu cheguei até aqui. E se você analisar, você vai ver que foi livramento de Deus, foi bondade de Deus, foi intervenção de Deus, foi mão de Deus, foi fortalecimento de Deus, foi portas de Deus, e eu quero te dar uma notícia que eu acho fantástico, porque quando todo mundo, todas as pessoas que passando por um momento complexo, por um momento difícil na sua vida, Deus sempre apareceu para esses homens e demonstrando, fazendo eles olharem para o passado como uma maneira de continuarem caminhando para o futuro. E ele chega para Moisés e ele diz: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O que é que Deus estava querendo informar com isso? Eu sou o Deus imutável, eu sou o Deus que está cuidando, que está operando, que cuida de todas as coisas para os meus filhos. Eu sou o Deus que nesse momento estou operando para dar aquilo que você está esperando, aquilo que você está desejando, aquilo que a tua alma está querendo nesses dias. Jeremias 29:11, eu gosto demais desse texto, e diz lá o profeta: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho acerca de você, eu não conheço o teu nome, eu não conheço a tua história, mas existe um Deus que te conhece, sabe como você foi formado, as guerras que você enfrentou, e o texto continua dizendo: são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Olha que tremendo aqui, Ritinha. Quais são os pensamentos que você tem nutrido sobre você nesses dias? Que tipo de pensamento tem entrado aí na sua cabecinha? O que é que tem chegado aí? O que é que tem? São pensamentos de paz? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que edifica, isso deve passar pela sua mente. O nosso grande desafio, sabe, gente, o evangelho nada mais é do que uma profissão de fé. Consegue entender uma profissão de fé? Hebreus vai dizer que o evangelho é uma declaração de fé. Significa dizer o seguinte: que você toma posse da palavra de Deus e fica firme nela. Você não abre mão dela por causa das circunstâncias. Você simplesmente continua acreditando na palavra, independente do que esteja acontecendo com você e para você nesses dias. Não importa se nesses dias você foi levado, se você está na fornalha de fogo ou se você está na cova dos leões. Se você crê na palavra de Deus, você permanece crendo, independente das circunstâncias, porque preste atenção. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a realidade, não o contrário. Quando a gente começa, Ritinha, a olhar para nossas circunstâncias, para aquilo que nos ocorre, para aquilo que está acontecendo à nossa volta, nós fazemos como Pedro. O que foi que Pedro fez? Enquanto ele fitava no meio da tempestade, enquanto ele fitava os olhos em Cristo,
ele estava andando sobre as águas. No momento que ele começa a olhar para a periferia, para aquilo que estava acontecendo à sua volta, ele afunda. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Tudo que você foca na sua vida aumenta. Consegue entender? Isso tem a ver com física. Tudo que você olhar demais, tudo que você encarar, isso vai aumentar, você dá poder a esta coisa. Por isso que a palavra diz: olha para mim e seja salva, seja salvo. Então, nós olhamos para Cristo, que é o nosso, que é o consumador da nossa fé, que é aquele que estabelece, que é aquele que determina a nossa vida. Nos meus piores momentos, eu precisei usar a palavra de Deus para mudar a ordem do caos na minha vida, e eu faço isso até hoje. Entende isso aqui? Você está compreendendo? Qual é a área que existe caos sobre a sua vida? Onde é que você vê caos? A Bíblia diz que no começo a terra era sem forma e vazia. Sim ou não, Ritinha? E havia caos sobre a face do abismo. Mas, gente, tinha uma coisa maravilhosa acontecendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ritinha, estava lá, e ele está aí nessa tarde. Ele estava lá, e sobre uma palavra, apenas uma palavra, e Deus disse: haja, e houve. Sabe? Havia caos, havia trevas, havia escuridão, mas sobre a palavra, Deus declarou uma palavra, e o Espírito Santo estava lá gerando aquilo que Deus estava falando. Sabe, nesses dias, Deus está te dando, no meio desse caos, Deus está te dando a oportunidade de você gerar uma nova realidade. Entende isso aqui? Quando você fica firme na palavra de Deus, você nada mais está fazendo do que manifestando o reino. Presta atenção nisso aqui. Manifestando o reino de Deus na terra. Porque Jesus, os discípulos, pedindo a Jesus, Jesus nos ensine a orar. E foi que Jesus disse, Ritinha: quando vocês orarem, digam assim: venha a nós o seu reino. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo que está lá nos céus. Quando João Batista manda perguntar, verificar se Jesus é o Cristo, se ele era aquele que havia de vir, a resposta de Jesus foi: ou se o reino de Deus era chegado, na verdade. Essa era a pergunta, né, de João Batista. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os mortos estão ressuscitando. Então, é certo que o reino de Deus chegou. Ei, querido, presta atenção nisso aqui. Liberar a palavra na tua vida é dar possibilidade de Deus criar uma nova realidade, uma realidade que talvez você nunca tenha contemplado antes, mas porque você abre a sua boca e você declara, como Ezequiel, porque é possível que você esteja como Ezequiel naquele vale de ossos secos, diante de um vale, né, sequíssimos, onde Deus questiona Ezequiel. É possível, Ezequiel, esse vale de ossos secos? E sabe qual foi a resposta de Ezequiel? Tu sabe. E sabe qual foi a resposta de Deus? Eu sei, tanto sei que eu quero fazer essa obra junto com você. Profetiza sobre esses lugares. Eu creio que Deus nessa tarde está chamando a mim e a você para profetizarmos, para liberar a palavra viva e eficaz e poderosa em lugares que você fracassou, que outrora você não teve sucesso, como Pedro, que estava pescando e já tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Todavia, Jesus se aproxima de Pedro e manda que ele lançasse as redes. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Olha, Jesus, eu já fiz isso. Eu não poderia até não ir, mas sobre a tua palavra eu vou. Gente, isso não é tremendo, isso não é poderoso? Sobre a palavra. Eu quero dizer algo para você. Tudo que você vai viver na sua vida é resultado daquilo que você ora. Se você não gasta tempo orando, profetizando, liberando palavras no meio dessa situação, desses processos que você está vivendo, porque, Ritinha, tem um nível também que é interessante, que quando a gente começa a orar, Ritinha, Deus começa a se mover para fazer aquilo que nós estamos na expectativa.
E essa é a pior parte, sabe por quê? A oração requer daquele que ora uma atitude de fé, de confiança deve ser completa. A nossa confiança em Deus, ela precisa ser completa. Porque muitas das vezes, antes de Deus mudar a história, do quadro virar, a coisa vai ficar feia, gente. Fica ou não fica? Quantos de vocês já ouviram situações bíblicas em que, para Deus fazer o milagre, precisou que Lázaro tivesse morto, precisou que aquela mulher do fluxo de sangue já caminhasse com aquela dorzinha dela, com aquele desconforto terrível há 12 anos? Quantas vezes nós temos a história de Jário, a menina já tinha partido, sim ou não, gente? O centurião, gente, são muitas histórias, mas que Jesus, ele interviu sempre no final. Muitas das vezes, pô, é interessante isso. Aquele homem que nasce cego, alguém pergunta: Ô Jesus, vem cá, por que esse moço nasceu cego? Ele pecou, quem pecou? Foi ele ou o pai? E Jesus disse: Ei, querido, ninguém, não foi ninguém, não, não foi por causa de ninguém, não. Deus estava querendo glorificar o nome dele, encontrou você, e então encontrou ele, então manifestou a glória. Para manifestar a glória, primeiro veio o tempo de desonra, o tempo de tristeza, para que nesse tempo a glória de Deus fosse manifestado sobre a vida dele. Talvez você seja alguém como esse cego que está aqui nessa condição, que Deus chamou nesses dias, está permitindo a desonra, Cléia, sobre a sua vida por um único motivo, porque o desejo dele é nos últimos dias, nos últimos momentos, manifestar a glória dele, manifestar que ele é Deus sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que melhor é o final do que o começo. Talvez o teu começo esteja sendo terrível, absurdamente doloroso. Quem sabe você esteja no Getsemane, no lugar de prensa, no lugar onde todas as coisas são esmagadas, aonde a impressão que você tem é que até seus olhos serão arrancados para fora. Quem sabe você não esteja nesta tarde dentro do poço como José. Quem sabe você já não passou pelo poço e agora está na casa de Potifar e acabou de receber uma acusação e está partindo para a prisão. Quem sabe você não está na prisão e apesar de você ter orado por pessoas, você ter feito bem às pessoas, pediu para que elas lembrassem de você, elas fizeram mal para você. Quem é você na Bíblia? Quem sabe você é alguém como Ana, que nesses dias acha e considera que é legítimo ter um filho, mas esse filho não nasce. A despeito de você estar se esforçando tanto e você tem sido fustigado, fustigada, porque a Bíblia diz que Penina fustigava Ana com vara, de tal maneira que ela tinha uma alma profundamente amargurada e Deus permitiu. Agora, Deus permitiu porque ele tinha um plano. Eu adoro esse texto de Romanos 8, 28, que diz: Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Olha que tremendo isso aqui, gente. Tudo que acontece na vida do crente é porque Deus tem uma obra, porque Deus está trabalhando aonde ele não enxerga, aonde ele não percebe, aonde ele não vê. O apóstolo Paulo diz: porque essas leves e momentâneas tribulações, elas estão produzindo um peso de glória que vocês são incapazes de imaginar e de perceber, porque a coisa está acontecendo dentro. Ei, antes de Deus expor você, antes de Deus te levar, te conduzir, te fazer um luzeiro, antes ele vai trabalhar tantinho por tantinho, coisinha por coisinha, ele vai esquadrinhar você, ele vai começar a esticar você, desenvolver de todas as maneiras, desenvolve o teu caráter de todas as formas possíveis. Já, e por que é que Deus faz isso, gente? Isso chama-se disciplina de Deus. E por que ele nos disciplina? Porque nós estamos crescendo, porque nós vivemos estações, estágios, porque o Senhor trabalha conosco como generais do seu reino, como soldados dos seus exércitos. Ele está, Cléa, nesses dias ampliando o teu poder de influência. Como que alguém recebe patentes de Deus? Foi assim com Abraão: sai da tua terra, da terra do teu pai, da tua parentela, para o lugar que eu vou te enviar. E à medida que ele foi cumprindo cada requisito
acredito, Deus foi trabalhando na vida dele, forjando o seu caráter, até que ele disse: olha, o teu nome não será mais Abrão e nem Sarai, o seu nome será Abraão, que significa pai de multidões, e Sara, que mãe de multidão. Veja, preste atenção, mas as patentes só aumentaram depois de passar pelos processos. Sabe por quê? No reino de Deus, ninguém entra de qualquer maneira. Não existe cadeira privilegiada. Ninguém entra por conhecer o Espírito Santo. Não, você só entra se você comer 1 quilo de sal com ele. Você só entra se você for experimentado, se você for testado. Às vezes, Deus vai sentar no seu colchão e vai experimentar para saber se realmente o colchão é bom, se está firme mesmo, ou se o colchão vai explodir e sair espuminha pelos lados. Você está entendendo aqui, querido? Você está compreendendo? Então, nós precisamos, gente, entender. Eu gosto muito, tem uma analogia que Jesus faz que eu acho fantástico. E a árvore que dá fruto, aquela que não dá fruto, ele poda e queima, mas aquela que dá fruto, ele corta para que dê mais fruto ainda. De repente, eu estou falando agora nessa tarde, de repente não, estou falando para alguém que nessa tarde está vivendo uma poda e que você está pensando que Deus está cortando suas folhinhas, que Deus está cortando aí, né, os teus galhos, e você fica pensando, nossa, ele está cortando é porque eu vou morrer, assim, sabe? Não, preste atenção no agricultor. Se você mora em uma região do país onde existe a agricultura, se você é um agricultor, já viu alguém fazendo essa prática, isso acontece para quê, Ritinha? Para que os galhos sejam renovados, para que saiam renovos, para que galhos saiam fortes, para que isso força a árvore a dar o seu melhor, ela cresce mais profundamente, as raízes dela começam a bater, a beber de fontes que outrora eram desconhecidas. Você está entendendo isso aqui, gente? Ela desce profundamente pela necessidade de sobreviver. E tem alguém aqui nessa live que Deus está permitindo descer profundamente nesses dias. As suas raízes estão a ribeiro, assentado à beira do ribeiro de águas, e você está crescendo para baixo, mas Deus manda dizer para você que na estação própria haverá fruto. Nesses dias você olha e a impressão que você tem é que a árvore morreu, que não tem mais esperança para ela, que os galhos estão secos. Você olha e não vê vida, não vê folha, você não vê absolutamente nada de virtuoso nessa árvore. Talvez tudo que você vê é um galho, um tronco seco, esquisito. Mas a Bíblia diz que aquele que nesse tempo, a árvore que está plantada junto a ribeiros de águas e que permanece lá, no tempo certo, na estação própria, preste atenção nisso aqui, na estação própria vai florescer, vai dar os seus frutos. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde: não importa a estação, o tempo que você está vivendo, existe a estação dos frutos para todo mundo. Depois da poda, existe a estação do fruto. Quantas vezes eu saio aqui pela Europa, é muito comum a gente sai em algumas florestas, eu chego à estação, vem o verão, é triste, aí vem o outono, acaba com tudo, né? Gente, e aí chega o inverno. Meu Deus, como o inverno é triste, né, gente? Como o inverno é terrível. A gente olha, parece que tudo está morto, mas quando a próxima estação vem, você olha nas encostas das praias, né? Você olha nos montes, nos vales, os pássaros se alegram, os bichinhos se alegram, estão correndo como se uma nova vida saísse, uma nova estação em questão de dias. Eu lembro que eu estava num processo me recuperando da saúde, Ritinha, passei 20 dias sem ir no meu quintal. Quando eu saí, Ritinha, eu fiquei impressionado. O que havia de mato, o que havia de flores, eu disse: o que foi que aconteceu aqui? E Deus falou para mim: assim é na vida daquele que em mim espera, assim é na
a vida daquele que comigo anda é sempre de estações após estações, de polda após polda, mas sempre multiplicando os seus frutos, sempre dando fruto mais doce, mais bonito, mais palatáveis, mais agradáveis, mais incríveis à vista e ao palato das. Você está entendendo aqui, gente? Você está compreendendo? O desafio, o desafio da estação ruim é você continuar vivendo, é você continuar crendo, é você continuar crendo naquele que te plantou no ribeiro de águas. Esse é o grande desafio. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu devo ter mais ou menos uns 17 anos de cristão, provavelmente mais ou menos isso. E vou falar algo para você. Eu já passei por estações de cabelo cair, de pele explodir, de pressões e pressões e pressões e pressões, de prensa após prensa, de situações, cada uma mais escabrosa do que outra, e todas elas me diziam: você não vai passar dessa estação, esse é o seu final. Quantas vezes acordei com o diabo me atormentando e dizendo: esse é o seu fim, acabou para você, neguinho, fim de linha. Você não era a pessoa certa, Deus escolheu a pessoa errada. Ele errou quando escolheu você. Quantas vezes você não tem competência, você não é capaz, a bênção não é para você, a vitória não é para você, a saúde não é para você, não importa. O diabo sempre vai arranjar uma maneira, mas sabe, uma das coisas, quando eu olho para trás, que me fez permanecer e chegar até aqui foi ouvir a voz de Deus dizendo: meu filho, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te seguro com a destra da minha mão. Ele nem sempre explicou tudo o que estava acontecendo. Na maioria das vezes, ele passa por mim e ignora o que está acontecendo. Eu quero explicação, ele não fala, continua calado, mas ele sempre me fala de futuro, ele sempre me faz lembrar das suas promessas. E se Deus te deu promessa nesses dias, é porque com certeza você está passando por um momento difícil na sua vida. Deus não fala de cura para alguém que sente o seu corpo curado, não precisa. Quando Deus fala para alguém sobre situações, é porque você está vivendo tudo o contrário daquilo que ele está falando, mas ele quer te dar esperança para que no meio do processo você não morra. O povo de Israel, durante o cativeiro na Babilônia, eles estiveram ali aprisionados. Deus, todavia, vendo as situações, o desânimo e a falta de coragem de levantar, a falta de expectativas, porque o desânimo era geral, afinal de contas, eles perderam a sua pátria, perderam os seus filhos, os seus netos, estavam tudo desfragmentado, ninguém nem sabia quem era parente do quê, só sabia que era um povo e que era judeu, que estavam ali, aprisionado como escravo, vivendo o pior momento da sua vida, no meio daquela derrota. Deus levanta o profeta Jeremias e manda dizer para aquele povo: fique certo, que eu tirarei vocês deste lugar. Entendo que isso aqui é só um momento. E Deus disse: olha, crie filhos, se alimentem e se fortaleçam, porque eu vou tirar vocês aqui desse lugar. Porque eu tenho planos de paz e não de mal para dar o fim que vocês esperam. Deus está falando para alguém aqui nesta tarde. Eu sei. Ele sabe que você está vivendo um momento difícil. Ele sabe que você está vivendo um momento de poda sobre a sua vida. Ele sabe disso. Ele viu. Ele viu quando você foi arrastado para isso. Talvez é possível que ele mesmo tenha arrastado você para esse lugar. Não por nada. Porque às vezes a gente fica olhando para os outros e dizendo: Senhor, leva fulano para esse lugar. Eu sou melhor do que ele. Olha Jesus, olha o que ele faz, leva ele para lá. Olha aquele peixe lá, pega ele, Jesus. Eu não, Jesus, eu estou todo dia na live de Rita lá, adorando o Senhor, entrego comida, faço roupa, eu faço isso tudo, Jesus, para te agradar. Eu não, Jesus. E Jesus diz: ei, filha, é você mesmo. É você essa pessoa. É porque
Eu preciso de alguém para compartilhar da obra que eu estou fazendo, e não pode ser qualquer pessoa. Eu poderia chamar qualquer um, mas se eu escolhi você para passar por esse momento, é porque eu conto com você para fazer o que muitos não têm coragem de fazer. Agora, gente, eu acho tremendo isso, porque Deus fez isso com Abraão, né, Ritinho? Porque Deus chama Abraão no meio de tantos e ele diz: aqui é uma aliança. E ele faz uma aliança com Abraão, né, gente? Ele faz uma aliança com. Gente, é uma aliança mesmo, viu? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. É uma aliança. Ele se aliançou, ele disse a Abraão: eu estou te chamando. Eu sei que as guerras que você vai enfrentar vai ser tremendas, serão terrivelmente difíceis. Eu, todavia, eu faço uma aliança com você. E quem te amaldiçoar, eu irei derrotar essa pessoa. E quem te abençoar, eu vou abençoar essa pessoa. Sabe uma das coisas que é maravilhoso de você andar com Deus, Ritinha? É que você tem um Deus que te respalda sobre todas as circunstâncias. Isso é tremendo, né, gente? Isso é muito poderoso. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Eu, todavia, eu tenho vivido desta forma. Ritinha, eu não brigo mais com ninguém, não sofro mais por ninguém que me causa mal. Sabe por quê, Tinha? No final, Deus sempre me entrega essas pessoas nas minhas mãos. E preste atenção, não me entrega para eu cortar cabeças dela, não. Deus faz com que elas venham até a mim para eu abençoá-las. E, gente, sério, tem situação pior para alguém que te humilhou ter que parar na sua frente e dizer: me abençoa? E você ir lá e colocar a mão, seja abençoado. Eu lembro que uma vez eu disse para Deus: deixa eu falar um negócio para você, Jesus. Você viu o que aquela pessoa fez comigo? Não vou orar por ela, não. Eu saí, gente, do lugar lá, da presença deles. O pau comeu, como Deus tinha prometido que faria. Eu não fiz nada, eu só servi. O pau quebrou. De repente ligaram para mim e disse: pelo amor de Deus, ore, porque o negócio está pegando. E eu disse: Senhor, não vou orar, não. Jesus falou para mim, o Espírito Santo: agora que eu te dei a honra, você vai desprezar, você vai perder essa oportunidade de ser honrado. E eu, então tá bom, Jesus, vou fazer, já que é assim que o negócio funciona. E assim tem sido, gente. Então, é maravilhoso. Eu não estou dizendo que a vida do cristão é um morango. Não é, não, querida. Se te enganaram. Não é. O que eu estou dizendo é que Deus, a aliança que Deus faz com você, ela é uma aliança perpétua. No seu pior momento, no pior momento da tua vida, Deus faz uma virada. No pior momento que você está vivendo. Eu já vivi muita experiência assim. No momento de pior, gente, no momento de pior vergonha, de pior desonra, sabe aquele momento, Ritinha, que acabaria tudo? Aparece Deus com os dentes amarelos e diz: ei, eu estou aqui, porque eu disse para ele: eu honrarei aqueles que me honram e vou desonrar aqueles que me desonram. Ei, se você honrar Deus nesse tempo, se prepare, que no teu pior momento, Deus estará lá para honrar você. Deus estará lá para honrar a sua vida, para honrar você perante aqueles que te tem como inimigo, para te honrar, para te colocar de pé. E deixa eu falar um negócio para ti. Você sabe o que cria o cenário para a dupla honra? É a dupla desonra. É possível que você, nesses dias, esteja vivendo a dupla desonra sobre a sua vida. O seu nome pode estar sendo arrastado na Medina. Oh, Ritinha, enquanto eu orava por você, Ritinha, eu via pessoas falando de você no reino espiritual. E essas duas serpentes que você viu tem a ver com isso. Reunião, Ritinha, para falar de você, querida. Mas deixa eu falar um negócio, nenhuma língua preparada, toda língua que se levanta, você anula. Você está entendendo? Olha que poder Deus te deu, gente. Quando você tem uma vida, quando você anda nos caminhos do Senhor, toda língua que se levanta, você anula, porque Deus se encarrega de destruir todo testemunho. Falaram de você?
estão falando mal de você, estão tripudiando de você, estão se alegrando com sua situação nesses dias. Te prepara, porque essas mesmas pessoas terão que observar, vão viver para ver Deus mudando essas situações, porque muitas das vezes, Camila, pastora Camila, essas circunstâncias acontecem, Ritinha, é nada mais do que uma situação para Deus honrar e mostrar que Ele é contigo. Por isso, se comporte, se comporte como crente. Você está entendendo, gente? Porque depois de, no meio dessa guerra, você dar testemunho acerca de quem Deus é, de quem Jesus é na sua vida, ele vai lá e te honra. E agora você deixou um testemunho e as pessoas vão dizer: ixi, olha só, o Deus que operou na vida de Rita, ele operou também, vai operar É, na minha vida. Por isso eu vou me só comportar como crente, eu vou ficar caladinho aqui, vou dar glória a Deus, vou pegar minha Bíblia, vou para a igreja, vou continuar sorrindo. As pessoas vão olhar para mim perguntando o que é que está acontecendo, que situação é essa, é louca, o que é que está vendo que ela continua sorrindo, tem alguma coisa de errado, e o testemunho sendo entregue, e Deus operando. Imagina, gente, se Daniel, imagina se Sadraque, Mesaque e Abidnego, imagina se aqueles homens não se tivessem comportado. Pensa só, pensa só, Simone, se eles não tivessem se comportado, se eles não tivessem ido comportadinho, como ovelhas mudas, cheio de fé, para a fornalha de fogo, para a cova dos leões. O que é que vocês acham que teria acontecido? Vocês acham que Deus teria honrado a eles? Não. Deus disse: esses meninos se comportaram bem, e no final eu vou mostrar quem é que manda nesse negócio. Eles usaram, eles creram o meu nome. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês, gente. Olha aqui para mim. Toda vez, toda vez que no meio de uma guerra e de uma luta você levanta o nome de Deus, que você levanta a bandeira do Senhor, é impossível Deus deixar você envergonhado. Ele vai arranjar uma maneira de honrar o nome dele por meio da sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Porque senão ele estaria mentindo. E se ele não fizer isso, as pessoas vão questionar: que Deus é esse, né? Não é isso, gente? Não é assim que a coisa funciona? Então, toda vez, não fique envergonhada, não. Se alguém está perguntando para você como é que vai ser, né? O salmista Davi, lá no Salmos capítulo 2 ou 3 diz, é, ele vai falar assim: porque as nações questionam aonde é que está o teu Deus. Talvez nesses dias estejam questionando: onde é que está o Deus de Cleia? Aonde é que está o Deus de Simone? Aonde é que está o Deus de Camila? Onde é que está o Deus de Margarete? E você sabe qual foi a resposta de Davi? O meu Deus está no céu. E o que ele estava dizendo é: ele continua sentado no trono e faz tudo quanto ele quer. E por fim se levantará. Você pode crer que por fim Deus vai se levantar no meio dessa sua luta, no meio dessa sua guerra. Você tem fé para acreditar que Deus é o seu pai e que você foi machucada no parquinho, você voltou para casa, falou, contou para ele, você sabe que ele vai tirar um negócio ali. Acredite nisso. Acredite nisso. Porventura, Deus não fará justiça pelos seus escolhidos. Você não está entendendo, gente? Sabe quando a Bíblia diz que você não pode fazer justiça, Ritinha, com as suas mãos? Ele, sabe por que ele não deixa você fazer, Margarete? Não é porque ele vai deixar impune, não. É porque você não sabe fazer justiça do jeito certo. Você consegue entender aqui, gente? É muito forte isso aqui que eu estou falando para você nessa tarde. Você não sabe fazer justiça do jeito certo. Deus sabe exatamente como tratar cada um dos teus filhos. Por isso, eu não mexo com crente, que eu não sou menino. Mexo com qualquer pessoa, mas com crente eu não cruzo nem a estrada. Sabe por quê? Porque
Deus vai, se eu tocar em alguém, tá entendendo? Se eu fizer um julgamento errado de alguém, Deus vai tratar comigo, porque Deus não permitirá a ofensa sem que a justiça seja estabelecida. Ai, mas Deus já me perdoou. É claro que ele te perdoou. Não tenho dúvida disso. Você está salva, querida, porque salvação é pela graça. Você está sentada no trono com Deus. Isso é maravilhoso. Mas preste atenção nisso. Deus nos disciplina para que a gente seja melhores filhos, sejamos melhores filhos, sejamos. Nós precisamos ser filhos melhores. Ele não quer que você continue com esses negocinhos, com essas picuinhas, com essas coisinhas. Você está entendendo? Então ele vai nos tratando por dentro. E isso é terrível, né, não, Ritinha? É isso, meu Deus, por que é que eu tenho que passar por isso? Aí eu gosto da palavra. Deus diz para Pedro: o que eu faço agora, vocês só vão compreender depois. Agora vocês não vão entender. Por isso que a caminhada do crente é pela fé do começo ao fim, porque grande parte do caminho você faz ele com aquela sensação, Ritinha, de que está no caminho certo. É só uma sensação. Nesse momento, aonde você está e para onde você está querendo chegar, você apenas crê que está fazendo um caminho correto. Mas se eu perguntar para você, se eu te der uma caneta e um papel, você consegue fazer a rota? Não consegue. Você sabe aonde você vai chegar. E detalhe importante: você pode até fazer, já encerra aqui. Você pode até fazer, mas no final, guarda o papel e daqui a alguns anos volta lá. Deus parece que tomou caminhos completamente diferentes, que para você são caminhos ilegítimos. O poço não foi um caminho legítimo para o sonho que Deus colocou no coração de José. A venda não foi um caminho legítimo. A acusação não foi de estupro, não foi um caminho legítimo, a prisão não foi, mas Deus estava lá. Estava ou não estava, gente? E por que é que você fica pensando que Deus não está aí agora? Será que é só no seu caso, só na sua situação que Deus vai te abandonar, que Deus vai errar? Será que justamente da sua vez Deus vai deixar você dessa maneira, dessa forma, no meio dessa prova? Você acredita realmente que Deus vai deixar morrer você nessa situação aí, gente? Então Deus está mentindo ou você não crê no mesmo Deus que está na Bíblia? Porque eu creio que por fim Deus se levantará do seu trono. Eu creio que aquele que prometeu é fiel. Eu creio no guarda de Israel que não dorme. Eu creio naquele que fará justiça pelos seus filhos. Eu creio num Deus que abre, porque Jesus disse: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca, acha. E você tem batido, você tem buscado, e você tem procurado, e você também. A porta vai se abrir, você vai achar. Sabe, querido, não existe limite para aquilo que Deus fará na vida daquele que se coloca na posição de fé. É provável, eu acredito, que a palavra de Deus, para resumir nessa tarde, para o meu coração e para o teu coração, é: eu estou te vendo, eu te percebo, eu te contemplo, eu sei exatamente em qual lugar você está nesse momento. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, não tenha medo, porque eu estou no controle de tudo. Eu mandei você ir, mas eu estou de olho em você. Mal algum chegará à tua tenda, 1000 cairão do teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não será atingido, porque Deus está dando ordem a anjos ao teu respeito, para que os teus pés não tropecem em pedra. Você está entendendo aqui, gente? Está compreendendo aqui o mistério? Você não vai cair. Você pode estar passando pelo pior momento na sua vida, mas se você está passando com Deus, você não cai. Por que não cai? Porque Deus é poderoso para te sustentar com a sua mão forte. Você está pensando que você vai morrer? Você está pensando que a situação perdeu? Não, você não vai cair. Presta atenção nisso. O Senhor está dizendo: você não vai cair da sua posição. Fique tranquila. A desonra não vai ser um fim, não tem um fim na tua vida. O fim é honra. Presta atenção nisso. O fim é honra, não importa. O fim é honra.
O começo é difícil, é isso que a palavra de Deus diz. Mas o final é melhor do que o começo. Aí você está dizendo assim, Jair, mas eu já sou uma pessoa que tem uma certa idade. Presta atenção nisso aqui, gente. A promessa de Deus é tão poderosa que quando o esperma de Abraão bate no útero de Sara, um útero enfermo, era tão poderoso que uma senhorinha de 90 anos teve que dar luz. Preste atenção nisso aqui, entenda isso. Entenda. Já o poder estava onde? O poder estava na palavra que foi liberada. Você tem palavra de Deus sobre a sua vida? Você tem palavra do Senhor sobre a sua vida? Então descanse o seu coração, querido. Não importa, eu não sei o que é que vai ressuscitar. Abraão, Deus deu uma energia, um gás poderoso, algo grandioso, né? Que ele pegou, conseguiu uma mulher lá chamada Quetura, né? Quintura, o negócio foi forte, ainda teve milhares de filhos. Presta atenção, porque no teu caso, porque na sua situação, talvez Deus está deixando o negócio chegar nesse estágio para que a glória seja completa, para que não haja dúvida, Ritinha, de que é ele fazendo, de que é ele no controle. Eu não sei quais são as interrogações nesses dias da tua alma, do teu coração. O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. E se você recuar, Deus não tem prazer naqueles que recuam. Em outras palavras, Deus está dizendo, é pela fé do começo ao fim. Você começou, você vai terminar. Aquele que lança a mão do arado, que começa a caminhar com Deus, depois lança a mão, abandona o arado, não é digno de mim. Mas eu não estou falando para crente covarde. Eu estou falando para crente descendente de Josué. Para aqueles que, mesmo com medo, continua seguindo em frente, continua indo, vai gritando, porque coragem não é ausência de medo. Você vai se cagando, desculpa a expressão, mas você vai, porque foi Deus que mandou você ir. Você está entendendo aqui o mistério? É possível, gente, Ritinha, às vezes eu já segui direções de Deus de peidar no meio do caminho, e não foi de coragem, não foi medo, mas eu atravessei. Porque Deus disse que era para Deus estar falando nessa tarde para alguém. Poxa, gente, já tive. Sabe qual é a máxima de medo? Cair cabelo. Já teve época de meu cabelo cair, de nascer broca na cara, do tipo, os negócios sabe, de estresse. O que é estresse se não medo? Hã? O que é estresse se não pressão? O que é estresse se não desequilíbrio gerado pela falta de controle? E Deus não tem problema nenhum. É engraçado isso. E Deus não tem problema nenhum em ver você passando por isso. Sabe por quê? Ele acredita que depois de você passar por essas situações, a sua maturidade estará de vento em popa. Você estará maduro, você estará pronto. Aquela situação que você passou, você pode passar por ela 1000 vezes. Você diz, ei, diabo, já conheço tua cara, eu sei o que você falou para mim nos dias anteriores, então eu continuo acreditando que Deus ele me livrou daquela lá do passado e ele vai continuar me livrando dessa. Essa é a nossa vitória, gente. Essa é a nossa vitória. Se você está ouvindo ameaça nesses dias, se existem situações em que você perdeu o controle, não se desespere. Não se preocupe. Em caso de descompressão, aperte o cinto e se prepare. Máscara cairão sobre as vossas cabeças. O oxigênio dos céus está caindo nessa tarde para alguém que está precisando, alguém que estava respirando espiritualmente com dificuldade. Deus está liberando oxigênio para você, fique tranquilo, não importa as turbulências que o seu avião tenha que enfrentar, Deus é poderoso para sustentar a tua aeronave. Não sei se você sabe, mas no mundo da aviação, turbulência não tem poder de derrubar um avião. É verdade isso é científico, isso não é apenas especulação. E sabe o que é engraçado? Que no teu voo, no teu caso, o piloto é Deus. É impossível que esse avião caia. Você está entendendo isso aqui? É ele que está no comando, dizendo para você aperte o cinto, você está passando por uma turbulência, se a situação piorar, descanse, porque máscara vão cair, vai cair sobre a sua cabeça.
Não se desespere, apenas espere, a tempestade vai passar. Entende isso? E tem tempestade, Ritinha, porque assim, e eu encerro agora, tem tempestades que você consegue, os sistemas conseguem ali monitorar e provisionar. Eles conseguem se preparar, então, antecipadamente, você aí que voa, você vai, eles vão avisar, olha, estamos prestes a entrar numa turbulência, vamos aí deixar em stand-by o jantar ou o almoço, então, por favor, aperte o cinto. Mas tem tempestade que os pilotos chamam de tempestade de céu limpo. Sabe o que é uma tempestade de céu limpo? É aquela tempestade que, de repente, está ocorrendo tudo bem, não tem nuvem no céu, mas existe uma coisa chamada vácuo no espaço e o avião começa a ficar violentamente balançado pelos ventos, pelos vácuos, sabe? O que tem a ver isso, já são situações que acontecem na sua vida. Você estava andando bem, estava tudo certo, Deus não te avisou que uma tempestade estava vindo e de repente você se vê no meio dessa tempestade. Você acordou com o barulho da aeronave indo para um lado e para o outro e Deus está dizendo para você: não importa que tipo de tempestade você está passando, se eu avisei ou não, o que eu quero que você entenda é: eu estou no controle. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi o controle da tua aeronave. Continue de cinto apertado. O momento é difícil, é crítico, mas nós vamos atravessar. Se você crê que Deus está no controle do seu barco, se você crê que tudo está cooperando para um treinamento e que a vitória de Deus está por vir, será poderosa sobre a tua vida, o que Deus vai fazer, e que depois desta guerra, dessa luta, existe da parte de Deus para você honra, glorificação, bênção de Deus para a tua vida, vai haver promoção. Marca esse dia aí. Marque hoje, olha só, marque hoje, anote no teu caderno. Você tem uma agenda espiritual? É bom que tenha, para contar os acontecimentos bons que Deus tem feito sobre a tua vida. Marque a data de hoje, fale qual é a tempestade que você tem enfrentado, se é tempestade de céu claro ou se é uma tempestade avisada que você pôde prever, sabe, queridos? E até essa tempestade, porque às vezes, gente, é interessante isso aqui. Às vezes, tem tempestade que o Senhor nos avisa para a gente não entrar nela. Sabe, o piloto, quando ele monitora nos radares, nos sistemas, ele consegue saber e ele pode dar uma desviada. Às vezes, o piloto tem que ser muito doido para permitir ou submeter os passageiros a um desconforto. Você sabe que às vezes a gente age assim também? A gente vê uma tempestade, Deus nos fala sobre uma tempestade, uma situação que está para acontecer se você não mudar o custo da sua rota. Está entendendo aqui o mistério? Que você tem que mudar o curso da sua rota, pegar uma nova linha, né? E aí, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes a gente se mete nessa tempestade, e quando a gente está lá no meio dessa tempestade, abre o bocão, igual o coruja, desespero total, igual um filho. Quando a mãe, né? Deixa, abandona, ou ele sente, abandona não, quando ele sente, acha que a mãe abandonou. Eu era assim, quando criança, minha mãe se afastava 1 metro, eu abri uma boca do tamanho do planeta. Devia ser desconfortável a minha mãe, né? Mas você acha que Deus, nessa situação, Deus não vai intervir por você, gente? É claro que vai. Ele não queria que você passasse por isso, mas já que você quis aprender a lição dessa forma, ele estará lá com você. Vamos, você escolheu esse caminho, vamos junto. Eu estava hoje falando para o meu sobrinho que está aqui me visitando, e aí com a mãe dele, e ele mexendo com a pimentinha, né? E aí eu fui reclamar com ele, reclamar não, avisar, advertir para ele que ele não deveria pegar pimenta, né? Porque já sabe, pimenta, sabe como é que é, né, gente? Uma criança de 3 anos com a pimenta de cheiro, né? Que baiano, que tem baiano aí? Tem Simone, Ritinha, né? Só os pimenteiros aí. Gente, ele ficou chateado comigo, porque é muito natural e às vezes a gente age assim com Deus, né? Mas veja bem, a despeito de eu ter falado para ele, da mãe ter avisado que não era legal, no momento que ele tivesse no meio, sabe, no meio da dor da pimenta, a mãe estaria lá, gente, cuidando, lavando os olhos, mais desesperada do que ele. Você está entendendo a situação? A única diferença nesse caso, no teu caso e no meu, é que Deus não se desespera. Sabe por quê? Porque ele já sabe o resultado.
ele já sabe que no final é salvação. Ele já sabe que no final dessa tempestade é livramento. Ele já sabe que você vai chegar do outro lado e que você vai ter um testemunho maravilhoso para contar e que essa data que você anotou aí vai marcar um relógio para a sua vida inteira. No final, você vai ter um testemunho para contar para o seu neto, vai ter um testemunho para contar para o seu filho, para os seus bisnetos, para todos quantos estão à sua volta e que você está influenciando. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e que você receba a paz que excede todo o entendimento no seu coração, com a convicção e a certeza de que Deus não te deixou, que Ele não te deixa e que Ele não te deixará, e que o que você chama de morte, que você chama de desespero e abandono, nada mais é do que a poda de Deus para uma nova estação, para um novo tempo, uma nova frutificação. E não se esqueça, passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele está com você. Diga, o Senhor está comigo. Declare com a sua boca, o Senhor está comigo. Declare para o inferno ouvir, porque a última coisa que o diabo deseja é que você carregue essa convicção no seu coração. O Senhor está comigo. Diga, olha, diabo, eu reconheço tudo o que está acontecendo, eu sou muito sincera, eu sei que fugiu do meu controle. Eu não tenho capacidade de fazer, mas eu vou viver para ver o meu Deus, por fim, se levantar do seu trono e fazer aquilo que eu não posso fazer. E eu, com certeza, contarei um testemunho de bênção, porque Deus é fiel e não falha em nenhum dos seus caminhos. Deus abençoe seu coração. Amém. Obrigado, Ritinha. Boa essa palavra, Jai Nascimento. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. O leão, né? Ah, Jesus amado, o leão esmagou a cabeça da serpente, né? Tornando-se ele mesmo o leão da tribo de Judá. Tudo que o sofrimento arranca de nós não nos é necessário para a vida eterna, né? E tudo o que ele nos causa em termos de santificação contribui para o nosso bem. Em Cristo, nós temos graça e honra, bem nenhum nos será negado, não é verdade? Bem nenhum nos será negado, para a nossa santificação não nos será negado. Em Cristo, somos libertados, salvos, protegidos, guardados, né? Nossas orações são respondidas, e quando nós oramos, o Senhor responde, e recebemos honra e glória na vida eterna com Deus, não é verdade? A relação com Deus é uma via de mão dupla, ou seja, existe uma parte que é executada por nós e outra que é feita por Deus. Amém? Obrigada, meu amado Jainas e missionário Jair Nascimento, pela palavra que te entregue, pelo esse pão quentinho da padaria celestial, essa água da fonte da vida, que esse vaso é cheio de conhecimento que vem dos céus. Obrigada, meu amado.